Vicente Mendes sempre soube controlar o tempo. Até aquele instante. Ele parou numa feira de interior, buscando apenas água e silêncio. Mas entre as barracas coloridas e o cheiro de fruta madura, encontrou algo impossível. Uma jovem com o sorriso e o olhar da mulher que ele deixou escapar, e que morreu sem perdão. O nome dela? Helena Duarte. A partir dali, o passado que ele silenciou começou a gritar. E a vida que ele dominava virou território desconhecido. O sol castigava o capô do carro de Vicente quando o GPS travou pela terceira vez. Sem sinal e sem paciência, ele entrou numa rua estreita e parou diante de uma feira modesta, cercada por lonas coloridas e vozes animadas. Precisava apenas de uma garrafinha de água. Caminhou distraído entre barracas de legumes, queijo fresco e sacolas penduradas em ganchos improvisados. Foi então que ouviu uma voz. Moço, vai querer banana da terra ou só tá paquerando a banca? Ele se virou e congelou. A vendedora, com camiseta desbotada, rabo de cavalo torto e um lápis preso no cabelo, sorria com um olhar absurdamente familiar. Qual o seu nome? Vicente perguntou, sentindo o peito apertar. Helena Duarte. O nome ricocheteou por dentro dele. Duarte, o mesmo sobrenome de Marina, a mulher que ele amou, perdeu e nunca teve coragem de procurar. Vicente Mendes cresceu acreditando que sentimentos eram distrações. Filho de um contador severo e de uma professora calada, aprendeu cedo que sucesso vinha de disciplina, não de afeto. E ele levou isso ao extremo. Aos 45 anos, era fundador de uma das maiores empresas de tecnologia educacional do país. Seus dias começavam às 5h. Seus contratos eram impecáveis, sua vida cabia numa agenda digital sem espaços em branco. Mas Marina não. Marina Duarte era o oposto de tudo isso. Fotógrafa documental, apaixonada por gente, luz natural e histórias esquecidas. Tinham se conhecido numa palestra universitária, quando Vicente ainda era só um programador cheio de sonhos e ela, uma aluna de artes visuais com os pés no mundo e a cabeça no céu. No início, riram de suas diferenças. Ela fazia café na prensa francesa. Ele, planilhas do café. Foram morar juntos num apartamento alugado com goteira na sala. As noites eram cheias de vinil, filmes antigos e planos espontâneos. Vicente amava o caos dela, até começar a querer controlá-lo. Com o crescimento da empresa, vieram os prazos, as reuniões, os investidores. Marina começou a viajar sozinha, a voltar mais tarde, a silenciar nos jantares. Você não vê mais as minhas fotos, ela disse uma noite. Você não entende que eu estou construindo o nosso futuro? Ele respondeu, sem desviar os olhos do notebook. Eles se afastaram em silêncio. O fim veio sem grito. Marina deixou uma carta curta, uma mala pequena e uma chave sobre a mesa. Te amo, mas cansei de me sentir invisível. Vicente não correu atrás. Achava que ela voltaria. Não voltou. 2 meses depois, a ligação de um amigo em comum. Marina havia morrido num incêndio em uma pousada em Portugal. Provável curto-circuito. Nenhuma despedida, nenhuma explicação. Ele não foi ao enterro, apenas mandou flores, com um cartão assinado mecanicamente por sua secretária, e enterrou tudo, os sentimentos, a culpa, a memória, até hoje. Até ouvir, naquela feira, o nome Helena Duarte, e ver nos olhos dela tudo que tentou esquecer. Marina nunca quis muito. Ela dizia isso com orgulho, enquanto recortava fotos em preto e branco no chão da sala. Eu só quero ver o mundo, contar histórias e voltar com poeira nos pés e alma lavada. Vicente achava bonito no começo. Admirava aquela liberdade, como se ela tivesse nascido sem amarras. Mas com o tempo, aquilo virou incômodo. Como se Marina vivesse num mundo que não incluía prazos, metas ou planilhas. Ele queria segurança, uma casa ampla,
contas pagas com antecedência, um cofre emocional trancado a 7 chaves e talvez filhos, um legado. Ela dizia que ainda não era hora, que a vida tinha muita estrada pela frente, que um filho exigia entrega, tempo, pausa. Vicente achava isso irresponsável. Começaram a se perder nos detalhes. Ele queria trocar o sofá por um novo. Marina costurava as almofadas rasgadas. Ele planejava investir em imóveis. Ela sonhava em passar 3 meses na Patagônia, fotografando comunidades isoladas. Marina tentou segurar. Planejou exposições menores, fez retratos para empresas, tentou domesticar sua arte. Mas Vicente continuava ausente. Sempre cansado, sempre em chamada, sempre pensando no próximo passo. A gota d'água veio numa noite comum. Marina chegou empolgada de uma viagem curta ao interior da Bahia, cheia de histórias e cliques de mulheres rendeiras. Vicente mal levantou os olhos da tela. Ela respirou fundo, colocou a câmera na mesa e disse: "Você ainda me ama, Vicente?" Ele hesitou. Pensou na resposta certa, mas o silêncio chegou primeiro. Foi aí que ela entendeu. 2 semanas depois, Marina saiu com uma mochila, uma câmera e uma passagem para Lisboa. Deixou um bilhete escrito à mão: "Eu não quero ser o plano de fundo da sua vida." Vicente leu, amassou, jogou fora. Achou que era só drama. Achou que ela voltaria. Mas então veio a notícia. Um incêndio em uma pousada no centro antigo de Lisboa. 2 mortos. Um deles, Marina Duarte. Vicente não soube o que sentir. Não chorou. Não falou sobre o assunto com ninguém. Voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. E em poucos meses, Marina virou uma sombra discreta no fundo da memória. Ou assim ele pensava. Até aquela tarde na feira, anos depois. Até olhar nos olhos de Helena e ouvir, num eco distante, a pergunta que nunca respondeu: "Você ainda me ama, Vicente?" Vicente voltou para o carro sem saber como andou até lá. O nome dela ainda girava nos ouvidos como um zumbido. Helena Duarte. Duarte. O mesmo olhar, o mesmo riso rápido, a mesma calma diante do caos. Era Marina de novo. Mas não era. Ou era. Naquela noite, ele não voltou para São Paulo. Ligou para a secretária, cancelou os compromissos da semana, desligou o celular e se hospedou num hotel barato na cidade vizinha, o único com vaga. O quarto tinha cheiro de mofo, ventilador barulhento e uma colcha de cetim azul que arranhava a pele. Mas o que doía não era o quarto, era a cabeça. Deitou, mas não dormiu. Passou horas olhando para o teto, tentando calcular a distância entre o que viveu e o que deixou escapar. Se Helena era filha de Marina, por que ele nunca soube? E se fosse filha dele também? A ideia o atravessou como um raio. Marina poderia ter engravidado antes de ir embora. E nunca contou. Por orgulho, por medo, por proteção. Vicente levantou, andou em círculos. Abriu o notebook e tentou vasculhar arquivos antigos. Encontrou e-mails, fotos desfocadas, reservas de hotéis, trechos de conversas esquecidas. Nenhuma pista. Na manhã seguinte, voltou à feira. Helena estava lá, empilhando goiabas com uma agilidade que parecia dançar. Usava uma camiseta larga e um boné virado para trás. Quando o viu, sorriu. O moço do suco voltou. Vicente tentou sorrir de volta, mas o peito pesava. "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Desde sempre. Minha tia diz que feira ensina mais que escola." "E sua mãe?" O sorriso apagou um pouco. "Ela era fotógrafa. Morreu quando eu era bem pequena. Nem lembro direito." "E seu pai?" "Desconhecido." Ela respondeu como quem fala do tempo, sem raiva, só um vazio normalizado. Vicente sentiu o estômago revirar. "Você mora com sua tia?" "Dona Zilda. É mais minha avó do que tia, para ser sincera." "Posso falar com ela?" Helena apontou com o queixo. Do outro lado da barraca, uma senhora de olhos duros o observava há tempos, com os braços cruzados e a expressão de quem já sabe o que está por vir. Dona Zilda não sorriu, não ofereceu cadeira. Apenas disse: "Se você é quem eu acho que é, está atrasado."
Vicente não respondeu. Ela virou as costas e entrou na casa ao lado da feira. No dia seguinte, ele ligou para Jonas Peçanha. Preciso de ajuda. Particular. O que você quer saber? Sobre uma menina. Nome: Helena Duarte. Cidade: São Bento. Idade: mais ou menos 10. Criada pela tia da mãe, Marina Duarte. Você quer saber se é sua filha? Vicente demorou 1 segundo. Sim. Então, vamos fazer direito. Registro, posto de saúde, escola. DNA? Vicente respirou fundo. Tudo. Você já sentiu que o tempo te arrancou algo que nunca deveria ter ido embora? Como se uma escolha mal feita, ou pior, uma palavra não dita, tivesse mudado tudo. Se essa cena te deu um nó na garganta também, comenta sim aqui embaixo. É só isso. Um sim. Só para eu saber que você também sentiu. O relatório de Jonas chegou 3 dias depois num envelope lacrado que Vicente hesitou em abrir. Mas antes disso, algo o moveu. Na manhã anterior, sem aviso, voltou à feira. Estava diferente. Usava uma camisa simples, sem relógio, sem pressa. Apenas caminhou até a barraca e esperou. Helena o reconheceu de longe. Oi de novo, moço sumido. Ele riu, um riso curto, envergonhado. Eu queria conversar, se a sua tia permitir. Helena puxou uma cadeira de plástico e gritou. Zilda. Ele voltou com cara de gente. A senhora apareceu na porta, olhos desconfiados. Mas dessa vez, não o mandou embora. Sentaram-se em silêncio. Vicente não sabia por onde começar, até que tirou do bolso uma caixinha simples, de madeira. Trouxe isso. Era da sua mãe, um dos poucos negativos que guardei. Ela dizia que essa era a melhor foto que já tinha feito. Era de você, no ventre. Helena pegou o objeto com cuidado, como se fosse uma relíquia. Ela tirou isso grávida de mim? Vicente assentiu. Não sei por que não me contou, mas sei que eu teria ficado. Teria tentado ser alguém melhor. Zilda cruzou os braços. E por que não veio antes? Vicente não tinha resposta pronta. Apenas baixou os olhos. Porque demorei a admitir que falhei. E agora, talvez seja tarde. A senhora o encarou por um longo tempo. Então levantou-se, foi até o interior da casa e voltou com uma caixinha de papelão. Tua resposta pode estar aqui. Dentro havia cartas, fotografias, rabiscos de Marina, palavras escritas para a filha, e uma, selada, com o nome dele. Vicente. Ele não abriu ali, mas levou no peito, como quem carrega algo sagrado. Naquela noite, em silêncio, sentou-se à beira da cama de hotel e encarou a carta. Não leu. Ainda não. Mas pela primeira vez em anos, quis tentar. Vicente voltou à feira com mais frequência nos dias seguintes. No começo, só observava de longe. Às vezes comprava algo aleatório, pimentas, maracujás, mandioca, e fingia entender o que fazer com aquilo. Helena ria. Vai virar feirante, moço? Talvez, se você me ensinar a dar o troco certo. Ela o provocava. Ele sorria. Aos poucos, conversas curtas viraram histórias. Ela contou dos desenhos que fazia nos cadernos, da bicicleta velha que a tia vivia consertando, da vontade de conhecer o mar. Vicente, pela primeira vez, ouvia sem querer corrigir. Não falava de negócios, não falava de Marina, apenas ouvia. Um dia, Helena estendeu um caderno. Me ajuda com isso? Tô empacada nessa conta. Era matemática. E Vicente, engenheiro de formação, travou. Havia algo naquela cena. Ela confiando nele, mesmo sem saber quem ele era de verdade, que o desmontou por dentro. Naquela noite, levou o caderno com ele. Fez os exercícios e percebeu que havia mais do que uma menina ali. Havia uma chance. Na semana seguinte, chegou com uma mochila pequena. Dentro, lápis de cor, um estojo novo e um livro de histórias ilustradas. Presente. Helena abriu tudo como quem ganha o mundo. Isso é para mim mesmo? É, se você quiser. Ela sorriu. Um sorriso largo, quente. Vicente, pela primeira vez, sentiu algo parecido com pertencimento. Mas ele sabia,
aquilo era só o começo, e o que vinha a seguir seria ainda mais difícil. Quanto mais se aproximava, mais Vicente se perguntava se era digno daquela conexão. E se Helena descobrisse tudo, que ele não esteve lá nos aniversários, que nunca buscou por Marina, que seguiu a vida como se ela fosse um capítulo encerrado, e se ela não o perdoasse? Naquela semana, recebeu o resultado do exame de DNA. Jonas ligou. Positivo. 100%. Ela é sua filha, Vicente. Silêncio. Vicente desligou o telefone e ficou sentado no banco de madeira da pousada por quase 1 hora, olhando o nada. Filha. Uma palavra que ele nunca imaginou dizer, mas o medo veio junto. O medo de falhar, de ser um pai ausente como fora marido, de estar tentando tarde demais. Na manhã seguinte, voltou à feira. Helena veio correndo, como sempre. Mas ele hesitou. Ela percebeu. O que foi, moço? Vicente respirou fundo. Tem algo que preciso te contar. Helena parou de sorrir, o rosto ainda limpo de traumas, mas com olhos atentos demais para uma criança. Vicente engoliu seco. Eu recebi uma carta da sua mãe e também fiz um exame, um teste. Ela franziu a testa, o corpo ainda. A feira seguia viva ao redor. Vozes, risos, sacolas batendo no vento. Mas ali, entre eles, o tempo parou. Um teste do quê? Vicente respirou fundo. De paternidade, para saber se você é minha filha. Helena não respondeu, nem piscou, apenas olhou. E ele tirou um envelope do bolso da camisa, estendeu sem dizer nada. A menina não pegou. Foi Dona Zilda, que estava por perto, quem tomou a folha e leu em silêncio. Quando terminou, não disse palavra. Apenas olhou para a menina e assentiu com um gesto contido. Helena sentou-se num caixote vazio. Olhou o chão, depois o céu, depois ele. Você é meu pai? Sim. Silêncio. E onde você estava? A pergunta veio sem agressividade, mas carregava o peso de todas as noites em que ela chorou sem saber por quê. Vicente se ajoelhou à frente dela. Eu não sabia. Sua mãe nunca me contou. Quando ela foi embora, a gente estava partido. Eu não soube cuidar, nem dela, nem de mim. E quando soube que ela tinha morrido, eu achei que o passado tinha acabado ali. E por que veio agora? Porque vi você. E vi nela, e eu precisei saber, não por curiosidade, por arrependimento e por amor. Helena cruzou os braços com os olhos úmidos. Você não tem cara de pai. Eu também achava que não tinha, mas a cada dia que passei aqui, tentando te entender, eu comecei a querer ser. Ela ficou em silêncio por um tempo que doeu. Depois sussurrou. E agora? Vai embora? Vicente negou com a cabeça. Só se você quiser que eu vá, mas, se me deixar, eu queria ficar por perto. Não para tomar o lugar de ninguém. Só para estar. Ela olhou para Zilda. A senhora, com os olhos marejados, apenas assentiu de novo. Helena se aproximou devagar. Então, sem aviso, o abraçou. Não foi um abraço longo, nem intenso, mas foi o primeiro. Vicente fechou os olhos e sentiu o cheiro de sabão, o calor da pele e o peso doce do que poderia ter sido perdido para sempre. Posso te chamar de pai? Ele tentou falar, mas só chorou. 3 meses depois, Vicente Mendes acordava todos os dias com o som dos pássaros e o barulho da chaleira no fogão a lenha da casa ao lado. Trocou o apartamento panorâmico em São Paulo por uma casa simples, com varanda de madeira, paredes claras e um quintal com pés de jabuticaba e acerola. Ficava a 3 quarteirões da feira e a apenas 20 passos de Helena. Nos fins de semana, era ele quem a levava à feira de bicicleta. Helena ria alto quando passavam por buracos na estrada de terra. Sempre fazia questão de segurar nas costas da camiseta dele, como se não quisesse soltar mais. Durante a semana, ela ia para a escola. Vicente trabalhava remotamente, com horários reduzidos e metas pessoais que não envolviam dinheiro, mas tempo de qualidade. Aos poucos, aprendeu a cozinhar arroz do jeito que ela gostava, a ouvir suas histórias sem interromper e a conhecer os nomes das colegas da turma dela.
Também aprendeu que ser pai era, muitas vezes, apenas estar, mesmo sem saber o que dizer. Numa tarde de domingo, sentados na calçada, ela perguntou: "Você acha que a mamãe ia gostar de mim?" Vicente olhou para o céu por um momento, como se pudesse vê-la ali. Não só ia gostar, ela ia te amar mais do que tudo. Helena encostou a cabeça no ombro dele. O silêncio entre os dois já não era mais vazio. Era lar. Na casa ao lado, Dona Zilda assistia de longe, sentada na cadeira de palha, costurando devagar. Sorriu, discreta, porque sabia que mesmo que Marina tivesse partido, algo dela continuava ali. Não era uma história de perfeição, mas enfim era uma história de amor. Vicente sempre achou que construir uma grande empresa seria o legado que deixaria para o mundo. Mas depois de Helena, percebeu que legado não é o que você deixa para alguém, é o que você deixa dentro. Durante anos, ele correu atrás de contratos, prazos, metas e esqueceu o que não podia ser agendado. Uma conversa no fim da tarde, um olhar de confiança, o som de uma risada vinda da cozinha. Ele não pôde mudar o passado com Marina, não pôde apagar os silêncios, nem reescrever a dor. Mas pôde fazer diferente com Helena. Aprendeu a pedir desculpas, a ouvir sem pressa, a estar de verdade. E entendeu que não era o medo de falhar que o impedia de amar. Era o medo de sentir. Hoje, Vicente não precisa provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. Ele não se tornou perfeito, mas se tornou inteiro. E isso era tudo o que Helena precisava, e talvez no fundo era tudo o que ele também precisava desde o começo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like agora. Pra gente, esse botão é mais que número. É um sinal de que vale a pena continuar trazendo histórias que tocam de verdade. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio tudo com carinho e sempre que posso respondo. É assim que a gente constrói uma comunidade de verdade. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal. Cada nova inscrição é o que me dá força para continuar essa missão. Não vai embora agora. Escolhe uma das histórias que estão na tela e continua comigo no próximo vídeo. Te espero lá.